Declaro aberta a primeira sessão ordinária do Conselho Distrital do dia 7 de abril de 2026, com a presença dos conselheiros Karine, Cassiana, Otávio Minervino, Ailton e Daniel. Ausência justificada do conselheiro Milton Luna e da conselheira Marília. Composição da mesa: Daniel, presidente; Ailton, vice-presidente; Cassiana, secretária. Dando continuidade, passo para o vice-presidente Ailton para os informes da presidência. Boa tarde, presidente, demais conselheiros, comunidade que se faz aqui presente. Vamos da presidência, primeiro do Instituto Exportário, reunião institucional para apresentação da Feira de Ciências para a Cultura Oceânica e o requerimento do gabinete da conselheira Cassiana Barra. Requerimento 01. Eu vou falar, presidente. Obrigado, conselheiro. Senhor continuidade, vamos para informes dos conselheiros aqui inscrito Minervino. Não pus receber. Boa tarde. Minerva, só um minuto, só para registrar a presença da conselheira Marília na plenária. Pode continuar, Minerva. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Está saindo, né? Está ok. Oi, meus queridos. Oi. Junta de Boa tarde, presidente. parede já. Boa tarde, presidente, final da casa. Presidente, pelo primeiro informe, lá em cima, do trânsito Fernando Noronha. Realmente está um caos, Fernando e Noronha. É inacreditável, mas está havendo engarrafamento constante na ilha. A iluminação continua ainda péssima, somente naquele trecho ali, a partir do ICMBio até Caravela do Sueste, Coreia, vai quem sabe. E registrar aqui a morte, né, do nosso ilustre amigo, seu Juvenal Medeiros, que foi semana passada. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Ailton. Bem-vinda, Marília. Oi, filho, cheguei. Presidente, o que me traz nesse informe é para, inclusive, ser ponto do grande expediente. Eu não poderia deixar de fazer esse comunicado aqui do trato que está havendo por parte da Azul para os moradores de Noronha. Moradores sendo deixados desembarcados, porque a prioridade é o turista, é a tarifa turista. Como se a tarifa morador não tivesse validade de nada. Isso é grave. Está aqui Ivan, mais conhecido como Ivan Danete, aconteceu isso com ele, aconteceu isso com o dentista da Fonte e entre outros aqui da ilha de Fernando Noronha. Que me causa muita estranheza é o seguinte: a Azul sempre teve um maior respeito por Noronha. Inclusive na pandemia ela não nos abandonou. E de uma hora para outra está havendo esse tipo de comportamento, dando desembarque em moradores. Isso é uma coisa grave, muito grave. Não pode ser assim, que você quando vai viajar, você tem todo um planejamento, você tem toda uma questão de carga, de tudo. Tem o seu compromisso aqui, inclusive, e está sendo desembarcado da companhia aérea. Então, presidente, acho que no grande expediente isso cabe um maior detalhamento, até porque tenho certeza que o morador Ivan deve se pronunciar. Inclusive foi até um convite que eu fiz para que ele viesse aqui, e ninguém melhor do que quem passou por esse constrangimento. Então, para a gente ouvir diretamente de quem sofreu esse tipo de abuso. Então, me limito aqui para no grande expediente
conversando. Obrigado, conselheiro Carim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos conselheiros, aos moradores que se fazem presente e aos que assistem através do Instagram. Bom, o meu informe é algo fundamental, que é a fiscalização por parte tanto dessa casa quanto da própria administração, que deve ter responsabilidade com seus atos e colocar uma fiscalização mais efetiva e da transparência sobre os veículos que tramitam, que descem ali do porto. Causa muita confusão o fato de a gente não ter uma transparência, um canal junto à administração. Solicita-se informações, tem que se colocar em outros órgãos de fiscalização para poder ter resposta. Então, a culpa de toda essa confusão, carro irregular, tudo que acontece em Fernando de Noronha é da gestão pública, porque é ela que tem responsabilidade ali no porto, é ela que tem que fazer o controle, tem que dar transparência sobre o que acontece, sobre a descida, sobre o transporte, né, que é tudo que desembarca ali no porto. Então, eu deixo aqui registrado essa indignação da falta de compromisso da gestão pública com relação à fiscalização e atuação da administração no Porto de Santo Antônio. Não é de hoje, mas é um problema crônico que ainda continua, que deve ser resolvido. Espero que a administração de Fernando de Noronha entenda que ela tem responsabilidade. E a omissão, ela pode ser penalizada pela omissão no que deve ser cumprido por parte da gestão de Fernando de Noronha. Encerra aqui, presidente. Obrigado, conselheira Cassiano. Boa tarde, presidente, aos pares, comunidade presente. Meu informe é triste. Nós não podemos normalizar o inaceitável. Mais um caso de feminicídio na ilha. O feminicídio cresce no Brasil e, infelizmente, em Noronha tem aparecido vários casos. E nós precisamos fortalecer a rede de proteção à mulher. A gente já tem várias iniciativas, mas a gente precisa fazer algo para que o pior não aconteça na nossa ilha. Então, para que a gente possa zerar literalmente os casos de feminicídio, é necessário que a gente aproveite essas ações, essas iniciativas que estão acontecendo. E agora, né, a Casa de Referência à Mulher, eu esqueci o nome que chamaram de isso mesmo. Não, a Casa de Referência à Mulher, que será inaugurada, né, em caso de feminicídio, a gente tem para onde recorrer. Mas também temos uma coordenadoria da mulher, a gente tem ferramentas, informações, e aí também despertar para que as mulheres que passam por essa situação, elas se posicionem. Eu sei que são momentos sensíveis, delicados, mas nós precisamos nos abraçar e você, mulher, precisa despertar para que o pior não aconteça. Então, chega aqui uma informação de despertamento para as mulheres. Você é uma mulher guerreira, uma mulher forte, e nós estamos aqui para ajudar. A gente tem ferramentas hoje que podem ser utilizadas para te ajudar, para tirar você dessa situação que talvez você não tenha escolhido. E o feminicídio, ele acontece não é de uma hora para outra, mas existe uma construção disso. E nós precisamos estar atentos a isso, porque muitas mulheres estão morrendo, talvez por falta de amor próprio até, mas a maldade está no coração do próximo. E nós não podemos deixar com que as nossas mulheres morram pela agressão de alguém tão mal, ao ponto de acabar a sua própria vida e a vida dessas vítimas. Então eu deixo aqui o meu apelo às mulheres: fortaleçam-se. E nós estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. A coordenadoria da mulher, a delegacia, todas as ferramentas que a gente tem, ouvidoria, tudo que você puder fazer para salvar a sua vida. Não pense simplesmente no seu cônjuge, não pense simplesmente em você. Você talvez seja uma mulher casada, pense nos seus filhos, porque a consequência é terrível. Deixar alguém que depende totalmente de você, por simplesmente se deixar levar. Então, aqui fica o meu apelo de despertamento para as mulheres na tarde de hoje. Obrigada.
Obrigado, conselheira. Eu tenho informe também. Primeiro, a respeito da Semana Santa aí, a Semana da Paixão, né, que ficou escrito ali no como denominado, mas eu de fato queria parabenizar ali, né, e a todos os envolvidos ali, mais um ano lá da encenação da Paixão de Cristo, negócio fantástico. A gente também teve um torneio de futebol, o segundo Copa Noroeste de Futebol, que PH, Vigílio, administração em geral, né, e todos os envolvidos, Cidinho ali no Porto também estava envolvido, enfim. Torneio belíssimo, que eu acho que nenhum torneio a nível nacional consegue reunir tantas celebridades do futebol que teve aí, que é Zico, Romário, né, Diego Souza, Diego Ribas, Claudadão, enfim. Estavam aí. Djalminha, tinha, realmente eu acho que nem o Senado Nacional a gente consegue. Não consegue ver todos. Eu acho que nem chegou ainda nessa parte da CBF. Mas foi um evento belíssimo ali. Falta ajustar alguns detalhes ali que posteriormente vai ser ajustado. Em termos de questão do campeonato em si. Né? Mas enfim, foi um evento fantástico mesmo, de fato. E a outra, eu quero chamar a atenção a respeito também dos shows que tiveram lá na pracinha da Vila dos Remédios. O que acontece? Que também foi fantástico. Márcia Felipe, o pessoal de Fortaleza, enfim. Teve bandas legais para participar e pra, a gente reclama que não tem muitas opções. Só que o local, ali eu acho que não é o melhor local para ser feito. Ali a gente tem fluxo de carros ali, Nortax, o pessoal que quer ir para as pousadas, e a gente tem todo um barulho para o pessoal que é idoso, a criançada que tem acessibilidade com relação ao som, né, ao barulho. E aí fica essa deixa e essa dica, a PH, a administração da ilha. A gente tem porto, reforma da quadra da vida, enfim, a gente tem que pensar em qualquer que seja o local, mas eu acho que na pracinha da Vila dos Remédios já está mais provado que não é o melhor local para ser feito, né? Diante de todo o fluxo de trânsito mesmo, é um negócio terrível. Mas aí se você for pensar na criançada que não consegue, que não pode ter aquele barulho todo ali, idoso, enfim, a gente tem vários aspectos que se você fizer ali na Vila dos Remédios não fica legal. A festa foi maravilhosa, bonita para a comunidade em si, mas o local não foi o ideal. Então só queria deixar essa deixa para PH aí, para Vigílio, vamos pensar nas próximas. Porto, onde é que se? PH saiu. PH? Candidato a deputado. Eita, Pode esse assunto durante a dentro, pode levar e a gente discuta, Boa. Então é isso, meu informe vai em relação a esse. Alguém da galeria que queira conversar com a gente? Ivan, Ivanzinho, por favor, Ivan. O Ivan se aproxima, posso falar? Por favor. Só aproveitando esse momento em que Ivan está se aproximando, pode vir, viu, Ivan? Só para ganhar tempo aqui, gostaria de deixar registrado que semana passada nós tivemos uma aniversariante. Que honra! Minervina completou, né, mais um ano de vitória. 67. Foi segunda-feira ou foi terça? Terça-feira. Infelizmente não tivemos reunião, mas eu gostaria de deixar registrado aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, realizando o desejo mais íntimo do seu coração. Eu sou uma bênção aqui no Conselho Distrital e eu acredito que na vida de todas as pessoas que passam pela sua vida, você é luz, você é do bem, você é um ser humano inteiro, viu? Obrigado pela sua existência. Que Deus te abençoe. Ivan, por favor. Boa tarde. Tá saindo não. Pega o dinheiro. Vai, fala aí. Olá, boa tarde, pessoal. Agradecer a Ailton Júnior por sempre que eu tenha pedido se sensibilizar com essa situação. E lógico eu viria aqui, né, porque coisas que a gente é injustiçada normalmente causam indignação, né, gente? E assim, eu não sou o primeiro
talvez não seja o último a passar por isso, várias pessoas passam por essa situação, mas eu não tinha passado ainda, já tinha ouvido falar, né, que algumas pessoas tinham sido até retiradas da aeronave, inclusive, eles se retiraram algumas vezes, não sei exatamente para acompanhar ela. Comigo, foi exatamente o que ocorre com todo mundo. Quando eles têm um caos na malha aérea ou algum tipo de problema e que eles precisam realocar as pessoas. O meu voo era no dia posterior à chuva, não estava chovendo no dia, então meu voo estava normal. Ou seja, o avião pousou normalmente em Noronha, então eu não tinha nós passageiros do voo seguinte, não tinha nada a ver com o que ocorreu no dia anterior. Eles tinham que resolver o problema dos passageiros do voo no dia anterior de outra forma, no meu ponto de vista. E o que ocorreu foi que eles nos tiraram no voo. Primeiro assim, quando você chega lá no check-in, ele já lhe aborda perguntando, você é morador ou você é tarifa empresa? Eu achei isso por quê? Eu perguntei logo, eu sou meu abusado, não sei por quê. Você quer saber o que eu sou? Ele, não, se você for morador, você vai para aquele guichê ali do lado. Quando eu cheguei no guichê, o cenário já estava pronto, ou seja, eles retiraram os moradores e prestadores de serviço do voo para realocar os passageiros do voo seguinte. Na hora, todo mundo fica irritado, tem família lá com criança, né? O menino da canoa lá estava com mulher, com filho, tudo. E o que ocorreu foi que eles simplesmente, para a cereja do bolo, eles iam me realocar para o voo seguinte, do dia seguinte, e eles também esqueceram de me colocar no voo. Não sei se fez de propósito, porque eu me irritei lá, me chateei e exigi que se cumprisse a lei. Porque eu li a normativa, tá? Da ANAC. Quem cria regra para essas coisas e leis é a ANAC, não é a companhia aérea. Então, o argumento da companhia aérea foi: a gente tem o direito de realocar você para o dia seguinte, você então me põe no voo da Gol. Que tinha vaga no voo da Gol. Ele falou: a gente não faz parceria, faz esse tipo de realocação, porque nós não somos parceiros da Gol. Liguei para a Azul, a Azul afirmou que existe a parceria com a Gol, sim. Eles não são empresas isoladas, certo? Liguei também para a ANAC. A ANAC informou que não procede essa regra, está no artigo 400 da normativa. Eu li essa normativa, ela foi publicada em 2016, depois vocês podem ler essa normativa. E nela fala que eles têm que realocar o passageiro, mas não especifica que tem que ser uma empresa parceira, né? Então, o que ocorre? Ele pergunta se você é morador, para ver se você não fica no hotel, para trazer o custo para eles seria ótimo, né? Aí eles até me perguntaram: você tanto fica em Recife? Eu falei: cara, eu não sou de Recife, eu sou de Noronha, vocês têm que mudar no hotel. Um hotel ruim, isolado no lugar, né? Levam lá para Candeias, então a pessoa fica ali meio que você vai ter custos para se deslocar, você vai ficar no hotel preso dessa forma. E aí eu fui cutucando e eu vi que eles quebram alguns procedimentos. Primeiro, que eles não deveriam tirar a gente do voo, porque nós somos consumidores, existe o código consumidor. Eu comprei uma passagem. Se essa passagem ela foi com desconto, tarifa cheia, cliente diamante, não importa, eu comprei um produto para voar naquele exato dia e eu não vi nenhuma razão para ele me tirar do voo, assim como eles tiraram as pessoas da ilha. No dia seguinte tiraram de novo, ou seja, já ouvi falar, Daniel até estava presente nesse dia, que o próprio presidente da IPTU, não sei se foi da IPTU ou foi o secretário, que falou que a companhia aérea não tinha obrigação de cumprir acordo que a administração, supostamente, pelo que eu estou vendo, tem com eles, porque se o secretário de turismo falar isso, então o que a gente vai esperar? Porque, que eu saiba, existem as cotas dos moradores na aeronave. Então, por que eles contam com as cotas do morador para realocar passageiros? Então, isso causa constrangimento, isso causa uma série de prejuízos. Não é? Eu tinha um planejamento, eu viajei por questão de saúde, não fui passar férias. E mesmo que fosse passar férias. Então, eles mentem. Eu li a nota que eles fecharam lá na Clara, é mentirosa aquela nota. Eles tiram sim os moradores, eles identificam as pessoas. Inclusive, a prova é tanto que qualquer um de vocês pode fazer esse teste. Você não consegue fazer o check-in eletrônico, eles bloqueiam a gente para fazer check-in antecipado. Porque eu gosto, eu sou um cara que vai fazer tudo antes. Eu faço meu check-in bonitinho, eu deixo tudo antigo. Nesse voo não consegui, eu achei esquisito. Eu não estou conseguindo, eu no aplicativo e não consegui. No outro dia a funcionária afirmou que a gente realmente não consegue fazer. Eles bloqueiam a nossa tarifa, porque eles, justamente para que, quando ocorrer esse tipo de problema, ele não deixa nem você fazer o check-in, porque se você fizer o check-in e eles tirar você do avião, aí já é mais complicado ainda. Então você vai lendo a lei, entendeu? Você vai vendo a quantidade de abusos que faz com o consumidor. Estou falando nem como morador, nem como tradicional, estou falando como consumidor. Não interessa se eu paguei
R$500 uma passagem. Foi o preço que ele me ofereceu. Eu comprei o serviço. O direito meu é de receber o serviço. Então eles têm 72 horas para poder comunicar ao passageiro se for alterar o voo dele. Eles me avisaram na hora do voo. Na hora do check-in. Eles informaram que eles tiram as pessoas que chegam depois. Mentira, eu cheguei cedo no aeroporto. Eu não chego tarde no aeroporto, eu só chego cedo. Eu já perdi muito voo quando era jovem. Eu tenho trauma nisso. Então eu chego 2, 3 horas no aeroporto, fico lá esperando o voo. Então mentira deles. Então assim, eu acho que isso é uma coisa muito séria, porque a gente teve apenas um feriado, passou por isso. Toda vez que Noronha é cheio de turista, os moradores vão passar por isso. E juntando a isso, é tão mais complexo a situação, que é uma circunstância que as aeronaves elas estão retornando de Noronha em momentos de chuva, que ela poderia pousar, tecnicamente. Mas existe uma recomendação da ANAC que dá o direito ao piloto a decidir se ele quer pousar ou não, por conta de alguma questão que não foi feita na obra da pista, que hoje o Conselho de Turismo foi fazer uma visita. Eu não fui porque eu não entendo de pista de aeroporto. O que eu vou fazer lá? Olhar. Então assim, para mim, ir nessa reunião ou ir nessa visita hoje era só curiosidade de saber o que estava acontecendo, mas eu não ia saber apurar se estava sendo correto, não estava. Então assim, é uma outra questão que precisa ser apurado. O que está acontecendo com a pista, gente? Tem avião voltando aqui com chuvisco. No dia que eu viajei, voltaram 2 aeronaves. Deu uma leve chuva no carro chovendo, molhou a pista e o piloto voltou para Natal. Eu sei que isso é um prejuízo para a companhia aérea também, né? É um custo, o cara vai fazer um voo, uma perna indo e voltando, gastando de combustível, por conta de uma ineficiência da pista que a gente acha que está pronta. Todo mundo achando que a pista está pronta, todo mundo se cantando com a obra do aeroporto, está esquecendo da pista. A pista não está pronta. E eu vou dizer uma coisa para os senhores aqui. Uma vez um comandante da aeronave, inclusive da própria Azul, num voo com ele, conversando sobre ele, falou: fizeram o eixo da pista, nunca mais essas laterais vão ser feitas. Porque no Brasil é assim. O comandante falou assim para mim: eles fazem o eixo da pista e depois eles abandonam a lateral. Então vamos tomar cuidado para isso não acontecer. Já está acontecendo, porque você não vê mais obra de complementação, de conclusão da pista do aeródromo. Então existe uma questão com a Azul. Isso aí é questão de justiça. Eu vou procurar, meu advogado já está organizando, vendo o que vai fazer em relação ao o constrangimento que eu vou ser com a Azul. Mas a gente vai passar isso frequentemente, porque a gente tem uma companhia aérea que diz que respeita os moradores. Eu não estou vendo que respeito é esse. Você tirar a pessoa de um voo que você comprou, que você se planejou. Eu não quero ficar em hotel lá fora. Tipo, não é meu interesse. Eu tenho um compromisso aqui para fazer. Eles me deram um prejuízo enorme. Eu passei 2 dias aqui com problemas meus, deixando de ser resolvido, porque eu precisava estar aqui, nesse momento. E isso ninguém bota na conta. A minha pousada ficou 2 dias sem minha presença lá, e eu ia ter que cobrir uma funcionária. E minha mulher, a gente trabalha lá. Nós não somos empresários que investimos em Noronha e ficamos lá em São Paulo, no escritório, vendo os números. Nós botamos a mão na massa aqui. Então eu voltei porque eu tinha necessidade de voltar. Eu não estava passando férias, eu estava a questão de saúde. Nem viajar eu queria. E aí você passa por uma situação dessa. E eu tenho certeza que muita gente pensa, só no meu voo foi uns 30 que passou. No dia seguinte, eles tiraram o efetivo da Polícia Militar inteira. E sabe o que o policial me disse? Sabe o que é o pior? Que a turma que está lá em Noronha já cumpriu a carga horária dele. Eles não vão poder ir para as ruas fazer ronda. Eles não vão poder atender nenhum chamado. Porque hoje é o último dia deles. Olha os transtornos que vão surgindo por conta de Azul deveria pegar uma aeronave, botar uma tripulação e trazer os passageiros do voo que voltou. Era isso que eles tinham que fazer. É isso que está na normativa. Eles têm que resolver esse problema. Eles não reembolsam devidamente. Dá um voucher para você ir para o hotel, serve lá uma comida horrível, que o cardápio, inclusive, do hotel, tem os itens que o passageiro tem que pedir. Não é o cardápio, mas tem um cardápio, aí lá embaixo assim, ó, vocês aqui, essa lixinha de baixo, esses 4 itens aqui, tá? Arroz com ovo, arroz. Entendeu? Então assim, não me importa, eu só como comida simples, mas a forma, eu estou querendo dizer, a forma do tratamento, como está sendo feito, não é? Com os moradores. E assim, se é para estar tratando assim, tira essa tarifa, pô. Deixa a gente comprar uma passagem normal, para estar passando por isso, eu vou viajar quando eu tiver dinheiro. Porque o prejuízo que eles me causaram foi muito mais do que eu perder um avião e ficar no hotel lá em Recife. Minha mulher passou 2 dias sem um funcionário lá, atendendo meus hóspedes.
E quando o meu hóspede vai lá na rede social e fala do que aconteceu, que ele foi abandonado na minha pousada, não tem preço que cubra esse prejuízo que eu vou ter. Porque vai estar lá marcado no meu negócio a forma como eu presto o meu serviço. Então tudo isso foi o que aconteceu. E a mim foi melhor ainda, né? Que a menina não colocou no dia seguinte. Tipo assim, eu cheguei lá no dia seguinte, bem cedo, acordei 5 da manhã, 4h30 da manhã, que tem um voo absurdo, que é 7 horas que está no aeroporto, então você acorda 4 da manhã. E aí, quando eu chego, esse foi o dia que realmente eu me exaltei. O primeiro dia, eu não me exaltei mais, no segundo dia aí foi demais. Entendeu? Eu falei isso para o Ailton Júnior, né? Aí foi chegando o policial, chegou da fonte, chegou um bocado de gente, e eles tirando o voo, e a contrapartida foi: se você quiser, a gente dá 2 malas extras para você. Eu não pedi malas extras para você. Se quiser malas extras, eu compro. Eu queria viajar. Né? Então, assim, isso é uma coisa que deveria ser levantada em pauta. Eu vou levar isso a conselho jurídico também. Eu falei para eles que iam fazer muito barulho com isso. Toda vez que eu ver um morador ficando no chão, que eu tiver a oportunidade, eu vou postar isso nas redes sociais. Porque isso não pode. Isso fere o direito humano, fere o direito de ir e vir e fere o Código do Consumidor. E a lei da ANAC. Tá? Que é a lei e a carta magna da aviação civil no Brasil. Porque o regulamento interno deles não interessa para mim. Eu falei para ela, o regulamento de não alocar a pessoa para outra aeronave, de não ser parceiro, é de vocês o regulamento. Isso não é lei. Então eles criam os regulamentos deles, só que esse regulamento é só para a gente, só para os moradores da ilha. Então que tipo de prioridade a gente tem nisso? Então se não tem nenhuma, então para de falar isso e avisa para as pessoas. Quando você estiver no avião, que o avião não pousar, eu vou tirar você dentro do avião. Porque aí cada um procura seus direitos, mas não é o que está acontecendo, entendeu? Foi isso que aconteceu comigo, isso causa muita indignação, chateação, né? Principalmente quando você começa a ler as leis, ler as normativas e ler os direitos e deveres. Então foi isso que me fez me manifestar dessa forma. Não é? Assim, eu sei que acontecem muitos problemas na ilha, a ilha é uma ilha, nossa logística é péssima para tudo, né? A gente sabe disso, né? Mas eu acho que o direito constituído não pode ser quebrado. E eu não abro mão disso. Tá? Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Talvez, gente, muita gente não reclama, porque sabe, é como se a Azul e a Gol, as companhias aéreas, eu não sei se a Gol já fez isso, eu nunca passei por isso. As pessoas acham que eles estão fazendo favor para a gente. Tem medo de reivindicar seu direito para ser retaliado. Eu não tenho medo, pode me retaliar. É você me retaliando e eu procurando meu direito. Simples assim. Mas as pessoas da ilha, muito, eu conversei depois, é tão engraçado, né? Assim, primeiro que algumas pessoas assim, se impressionaram, assim, até você saiu do voo como se fosse uma celebridade, assim, lógico, igual a todo mundo. E aí as pessoas começaram a me procurar para conversar sobre o assunto. Gente, é muita gente que já passou por isso. É muita gente que já passou por isso. Pessoas que moram no interior, pessoas que moram em outra cidade, que pegou transporte de um dia para o outro, passou a madrugada viajando, para quem não tem dinheiro para pagar um hotel, eles fizeram isso com essas pessoas também. Sabe? Então isso é um caso sério e a gente tem que procurar uma solução para isso, não é? Porque eu não vejo outra forma de a gente tentar se mobilizar, chamar a companhia aérea, conversar com ela, saber se realmente tem interesse a eles ou não, dar essa prioridade para o morador, porque eu já vi os dados das companhias aéreas aqui, eles ganham muito dinheiro com a tarifa morador, tá? Na baixa estação, quem sustenta eles somos nós, né, turista? Carga e morador. Vocês podem procurar os números que vocês vão achar isso. Quem sustenta na hora da baixa estação são as tarifas empresa, tarifa morador e carga. Porque a taxa turística cai muito aqui, né? Não é? Vocês estão vendo aí um monte de bug parado na rua, já está vazio turista. Certo? Então é só isso. Exatamente. E exatamente, né, Vina? Às vezes eu já comprei passagem com promoção mais barata que nossa tarifa, por exemplo. Aí ele vai tirar essa pessoa do voo? Não vai, porque ele é turista, ele não é morador. Não é questão do valor da tarifa, é a nomenclatura. Se é morador, se é empresa, você é turista, é essa nomenclatura que eles estão usando como prioridade. Certo? E ó, gente, muito obrigado, viu? Eu espero que a gente consiga, né, gente, alguma coisa aí com isso, firmar algum tipo de acordo com eles, né? E até por questão de respeito ao morador, para a gente não viajar o que a gente quer, a gente vai o que é necessário. A única forma de você sair de Noronha é dentro de um avião. A não ser que você vá se escanchando naquele cara, aí não é todo mundo que vai fazer isso, né? Beleza? Obrigado, meu pessoal. Obrigado, Ivanzinho. Se deixar eu falar aqui as partes dele, né, filha? Ainda bem que eu passei esses dias, eu esfriei a cabeça, sabe? Eu estava tão indignado. Ivanzinho, acho que tem um monte de inscrito aí, acho que todos. Eu vou falar também. Eu vou falar rapidinho aqui, que normalmente é isso que eu
mas eu vou falar rapidinho que quando aconteceu isso aí, Ivanzinho até mostrou indignação lá na pelada, lá no futebol, lá na Nova, e eu fui procurar de novo mais uma vez saber, e sem as questões que Ivan levanta, todas pertinentes, todas, absolutamente todas, mas a gente fica nessa reclamação, e aí eu vou voltar no que ele citou ali, né? A gente estava na reunião do Porto, e não lembro se foi o secretário de turismo, Impetu, não lembro. Mas ele deixou claro para a gente que as empresas aéreas faz o que quer com a gente e está feito. Que nem governo do Estado, nem a administração tem o poder de botar o dedo na ferida ali e dizer qual era a regra que era para seguir. E é engraçado, né? Que ela vem, faz o seu voo para Noronha, faz seu marketing, mas faz o que quer para Noronha, faz o que quer com a gente, morador. Não sou advogado da Azul mais uma vez, mas já várias vezes aqui a gente já levantou o nome da Azul. Mas hoje o que acontece, mano? A Azul, se pousar aí com o avião e for para Recife vazio, ela vende todo o voo para morador. Eu acho que o avião maior é 160, 170, não sei, por aí. Mas ela vende as 170 vagas para morador. Se o avião estiver aí vazio para ir para Recife, ela vende as 170 vagas. A Gol ainda é pior, que a Gol tem 8 vagas para morador, então se o avião sair daqui vazio para Recife, ela vai vender 8 para morador e o morador não vai conseguir comprar passagem de morador na Recife. Que ainda é mais absurdo. Não estou tirando tudo que você passou, que a gente passa, mas a gente tem uma outra companhia aérea que ainda é pior. E a gente tem uma ainda que consegue ser pior que a TAM, que aí só voa para São Paulo e o morador se vire para ir para Recife. Então é aquilo que o secretário falou, que as companhias aéreas fazem o que querem e vem entendendo com a gente. E até aí então a gente está aceitando e convivendo com isso, com todos esses transtornos que Ivan citou aqui. Então é meio que inacreditável, Ivanzinho, eu já passei por isso. Já também passei pior, já estava dentro do avião e pediram para me descer, né? Então tem dessas situações, mas infelizmente é aquilo que a gente está, eu vou dizer, aceitando, que a gente é muito passivo e fica aceitando essas situações constrangedoras que a gente vem passando. E por fim, além de tudo isso que a gente vem passando com as companhias aéreas, aí vem se notando a ANAC, que aí é igual o Ivan disse mesmo, nublou, caiu qualquer chuva, e aí Ivan citou bem também, a gente não é especialista, não é dono da verdade, e a gente não entende o que acontece na pista. Mas eu vou deixar aqui como sugestão para a gente levar como ordem do dia um ofício para a ANAC para saber qual é a posição desse NOTAM, o que é que define esse NOTAM, né? O que diz esse NOTAM. Nublou, não pode pousar, choveu, o que acontece? Porque senão a gente fica só levantando hipótese sem ter a real informação, sem ter conhecimento. É isso, Mineiro, está escrito, por favor. Boa tarde, presidente, mais uma vez, funcionário, convidado presente. Presidente, o que Ivan passou, também já passei, inclusive já saí até dentro da aeronave. Isso, quando acontece, não só quando o voo quebra, chuva não pousa, não deixa o avião pousar, como também em grandes eventos, quando tem casamento. Mas isso, eu repito aqui, é falta de o nosso poder público aqui se impor, né? Porque para pousar aqui na ilha tem que ter autorização da administração. Nenhuma aeronave vai pousar aqui se não tiver o aval da administração. A gente já vem debatendo isso aqui, Ivan. Pior, Ivan, foi quem veio de Natal. O cara saiu do interior, chegou quase 5 horas em Recife, fez o check-in e saiu, não chegou nem a entrar, não, saiu no check-in mesmo, já foi expulso, como aconteceu contigo. Então isso realmente é uma falta de respeito. Eu acho, presidente, que a gente tem que colocar no ordem do dia aí, relatar tudo isso aqui, inclusive a colocação de Ivan, da ANAC, e de que a ANAC veja essa postura aí, não só da Azul, da Gol também, né? Porque realmente é uma falta de consideração. E também eu acho que
o secretário, quando a gente fizemos a vistoria lá no aeroporto, ele disse que foi corrigido essa ponta aí de avião não poder pousar aqui com chuva. Acho que vocês se lembraram. Ele disse que a pista agora podia chover, o avião poderia pousar. E se está acontecendo isso, e aqui não choveu ainda com o estoque Fernando Noronha no inverno. O avião está voltando, imagine quando começar a chover mesmo. Então, não sei se vocês se lembram, ele disse que essa reforma aí corrigiu aquele acúmulo de água na pista, o avião poderia pousar, chovendo no avião não poderia pousar. Inclusive, eu relatei isso no meu relatório. Então a gente tem que rever. Existe uma lâmpada de 5 milímetros. Uma lâmpada de 5 milímetros, o avião não precisa do comandante decide se ele quer pousar ou não. Bora, Guilherme. Esse é o problema. Então a gente tem que rever isso aí. E dizer que eu quero. E é tudinho, viu? Então, a minha colocação a priori é essa. Eu só gostaria que o senhor não esquecer do meu expediente, a gente tratar a discussão do trânsito na ilha e de eventos ali na ilha. Obrigado. Ailton, por favor. É lastimável, eu não estava nessa reunião. Eu ouvi de um secretário de Estado. O negócio está certo. Ouvi de um secretário de Estado dizer que não tem autonomia com relação às companhias aéreas. Brincadeira, né? É lastimável o negócio. Vou voltar a Romeu Batista. O condutor se reunia lá no Palácio. Foi chamado a Gol e Azul. Os Bambambam. O Ivan estava lá nessa época, se lembra muito bem. E ele deixou bem claro, Romeu. Não foi nem secretário não, Romeu, administrador. Disse, ou normaliza essa questão do morador, eu vou começar a suspender o voo de vocês. E assim foi sanado. Porque nesse período estava dessa mesma forma, arrancando o morador dentro do avião. Ele disse, não vou para Noronha e acabou. Porque a gente aqui não fala o que quer, a companhia pode fazer o que quer aqui. A gente é cheio de normativa aqui dentro de Noronha, para tudo. E tem que obedecer a normativa. Agora a companhia aérea não, a companhia aérea pode fazer o que ela quer e fica por isso mesmo. Eu já falei isso aqui, está até da TAM. Assim que começou esse voo São Paulo, para escalar Recife. Ou Natal. Mas não, fala o que quer mesmo. Também o secretário apenas dizer. Falar isso no público. Claro, esse público, o cara vai respeitar mais quem? Não vai. Que conversa essa aqui não tem acordo? Tem sim. Tem sim. Romeu botou esse acordo em prática. E funcionou até um dia desse. Começou a bagunçar agora de novo. E olha que eu não é aliado de Romeu, não. Estou dando um exemplo do que o finado Romeu, o então administrador, fez. E enquadrou mesmo. Só vai assim ou não voa. Pelo menos no Pouso Noronha. E aí resolveu os problemas nesse sentido. Em relação à pista, o secretário realmente da CEMOB disse que estava ok. Mas por uma questão de zelo, ia fazer uma camada de 5 centímetros. Outra camada de 5 centímetros. E ia ficar parado, isso aí ele disse, por causa desse período de chuva, o tempo que eles vão só recebendo material que teve que usar naquele buraco lá que afundou ali no pátio. Enfim, realmente é muito estranho. Qualquer pingo d'água aqui, o avião não pousar. É muito esquisito. A gente ouviu que a pista está pronta, faltavam os frisos, ranhura, né, que não foi feito ainda, não sabe-se porquê, porque isso aí não depende de material. É ter a máquina e riscar a pista. É isso aí. Não tem muito mistério para isso não, muito milímetro não. Isso numa noite foi a metade de uma pista. E por que aquilo não foi feito ainda? Então, é lamentável você ver o que são duas empresas trabalhando. A que está fazendo a obra do aeroporto e essa que fez a pista ou está fazendo, que é sem fim. Que é a mesma que a gente da BR, para dizer o contrário. É o mesmo consórcio, que é igual a Noronha. 5 anos. E não consegue terminar essa pista. O aeroporto fica já pronto e essa pista ainda continua nessa novela. Não consigo entender um negócio desse não.
E cada vez. E é como o Minervino falou. Nem começou o inverno ainda. A não ser lá na Vacaria. Na Vacaria já começou. O quintal está todo alagado já. E, inclusive a frente. Mas é isso, presidente. Eu acho que aqui é comunicar a ANAC esse descumprimento da resolução que ela mesmo publicou. Exato. E eu acredito ainda também que falar com o vice-presidente, que é Fábio, da Azul. Ainda sabe? É Fábio É Vice. bom tomar conhecimento disso. Talvez É. não saiba nem o que está O acontecendo. cara está lá em cima, em Campinas, ele sabe o que está acontecendo aqui? Não sabe. E também a Gol, já que ele vai falar com a Azul, fala com a Gol também, porque se a casa na ponta pega, qualquer uma companhia vai botar ele para fora. Então é nesse sentido aí, presidente. Marília. Boa tarde a todos, saudade de vocês, parabéns Minerva, estava em missão da comunidade e passei por isso. Eu estava para viajar no domingo e caiu um dilúvio aqui. E aí não foi ninguém, né? Nem turista, nem gente, nem nada. Inclusive eu mostrei aqui a casa, as trocentas voltas que o Gol deu e não pousou. Aí eu, como representante do governo, que é assim que o pessoal acha a gente, perguntou o que é isso, que a Gol está aqui em cima a 1h40 rodando e não pousa. Aí eu fui na Gol e perguntei o que é que está vendo, porque o bicho não pousa, que só pousa se vê a ilha. Do jeito que estava naquele domingo, não estava vendo a ilha. Ele estava em cima da ilha, rodando, mas ele não via a ilha de tão baixo que estava o teto. Aí eles tiveram medo de pousar. Então não pousou ninguém. Pousou a Latam de manhã, foi embora, que estava menos nuvem. Os outros 6 não foram. Foram 6 voos cancelados. Na segunda, que a gente foi, me surpreendeu quando eu vi um ATR e depois um jato para levar todo mundo, não ficou ninguém só, da Azul. Vê como é contraditório, né? Eu estava no voo, né, no 4255, fui nele, mas antes de mim foi um 9043, que é um voo que não existe para Noronha, mas foi um jato da Embraer que levou todo mundo. E a Azul, no domingo, acomodou todos os turistas que estavam lá e a gente ofereceu táxi. Eu não peguei porque eu estava no carro do conselho. Eu não preciso, porque eu sou do governo, quem é do governo não vai precisar. Mas isso também foi oferecido para a gente, aqui na ilha. E todos os turistas foram acomodados. Quando foi na Gol, aí a Gol falou, o pessoal da Gol falou, a Gol não teve culpa, as aeronaves vieram e tentaram pousar e o tempo não deixou. Nesse caso, vocês vão para a pousada que vocês tiverem condições de pagar, entra no chat da Gol e pega o reembolso, tanto do táxi quanto das pousadas. Foi isso que a Gol avisou a ele lá. Inclusive tinha um casal perto de mim, que eu estava sentado nas cadeiras, nas minúsculas cadeiras que tem lá, né? 4 cadeiras para 500 pessoas. E aí o pessoal da Gol disse isso aos turistas, e teve um casal que disse assim, e agora? Que ele nem garantiu que a gente vai amanhã. Mas agora, se tiver vaga nas outras aeronaves, a gente acomoda tudinho. E foi o que aconteceu. Quando a Azul veio, acomodou além dos dela, os da Gol. Então todo mundo foi, no outro dia, na segunda-feira, estava super lotado aquele aeroporto em construção, no domingo e na segunda, mas todo mundo foi. Na quinta-feira, que foi dia... Foi quinta, não foi, Vanzinha? Foi quinta que tu vinha? Ou foi quarta? Eu chegaria Na quinta. na quarta. Aí eu fui para o aeroporto antes de Van chegar e falei com o doutor da FUN, que ele estava lá. E tinha um cidadão chamado Elias, aquele rapaz moreno. Eliel. Ele é o supervisor. Aí eu perguntei a ele o que é que está vendo com o pessoal da Eliel. É o que tem um irmão gêmeo aí, né? Eu não sei, um Legal. Não que disse, não foi não. Aí tinha um monte de gente aí, ele, Véia, porque o voo disse que foi de hoje.
perguntar a ele. O que é que ele falou? Como teve esse evento do futebol aqui, eles não esperavam o boom que deu de venda de passagens. Aí que foi que fizeram? Tiraram os mais fracos no Recife, que foi a gente. Então os aviões vinham cheios do Rio, principalmente, para Recife, e Recife não tinha como vir para a ilha, porque os voos estavam lotados, principalmente para o morador. Aí o pior, a gente veio de Natal para embarcar em Recife, e não embarcou. Aí ele disse, mas a ordem que eu tenho é essa, tirar as pessoas de tarifa do morador e acomodar o turista, porque é bom para a ilha, o turista aí, e bom para Azul, assim mesmo. Né? Então, veja, se a regra foi descumprida, eles descumpriram também para levar o povo, porque não foi, eles colocaram o voo extra para levar as pessoas que tinham ficado no mínimo, né? E descumpriram quando foi para trazer. Existe realmente um mexido, é bom a gente ajustar novamente, porque quando a gente dá uma abrandada, a gente sente que o negócio engrossa, o caldo engrossa, principalmente no inverno, que eles não pousam. Então é bom a gente ver isso agora. Esse problema da pista não foi colocado que não tinha teto, estava muito baixo o teto, inclusive os da Gol não pousam, porque o Gol pousa, não quer nem saber se tem água, se não tem, ele bota o avião no chão e pousa. Azul não, Azul é mais cautelosa, como no Recife ontem, foi um caos no Recife ontem, tinha 2 palmos de água na pista, só não pousou os aviões da Azul, os Embraer, os outros pousaram, os Embraer foram para uma pessoa, foram para outra cidade mais próxima, mas os Boeing pesadão pousaram. Então tem isso também, a gente tem que ver, porque também se fala muito, né? A comunidade tem técnica em tudo, é técnico em saúde, é técnico em pista, é técnico em tudo, aí a gente fica preocupado se a gente vai discutir com quem tem mais conhecimento, como esses técnicos que vão ver. Por isso que eu me nego aí para qualquer tipo de fiscalização que eu não tenho propriedade para ver se realmente está funcionando. Eu vou lá para dizer, estava aqui, eu vi? Não vou. Entendeu? Então é isso que eu queria falar. Eu passei por isso no domingo. Fui na segunda muito bem atendida. Daqui para lá foi um tratamento de VIP. Agora de lá para cá eu vi muita gente da ilha no aeroporto sendo tirado do avião, mas a comunicação que a Azul deu foi essa. Foi que houve essa quantidade de passagem vendida no Rio para Recife, e quando chega em Recife para Noronha, os aviões já estão. Inclusive o pessoal da administração saiu tudinho também. Entendeu? Saiu não, eles então, tiraram, né? Tiraram. O pessoal da administração. O pessoal da administração, o pessoal da tarifa morador e o pessoal da tarifa empresa. Entendeu? E ele disse que foi um ótimo que ele recebeu, não podia descumprir. Foi isso, não foi que ele falou, muito educado, sabe, recebendo cada um e dando essa informação. Entendeu? Obrigado, conselheira Karine. Bom, foi muito importante esse registro do morador Ivan, porque de fato é algo que já vem acontecendo, né, desde sempre. Fala-se muito no acordo de cavalheiros, onde a administração, junto com a empresa, vem tendo um acordo de venda de passagem com desconto para moradores e tarifa empresa e para a administração. O que fica muito claro é que esse acordo, né, essa conversa, esse acordo de cavalheiros não é cumprido por parte da empresa. Outro ponto é a falta de planejamento em períodos de eventos. Eu não consigo compreender, a gente tem uma gestão pública local que deveria sentar, fazer mesa em períodos tanto de dificuldade de visitante, de turismo em Fernando de Noronha, para se planejar, para que a gente venha manter o fluxo de visitantes na ilha. Com isso, garantir que os empresários não tenham problemas, que os moradores também não fiquem com dificuldade de trabalho. Não há planejamento. Sobre os descontos, não é só, Ivan, o morador, a compra do morador e de empresa. O que essa empresa, ela lucra com o valor pago pela gestão de Fernando de Noronha é um absurdo,
a companhia achar que não tem lucro, então tomar algum tipo de atitude contra a Fernando Noronha, contra os moradores, que prejudica os moradores, porque é muito dinheiro que realmente a gente que mantém na baixa a empresa aqui é a administração e os moradores. Então, isso, no mínimo, é uma falta de cumprimento por parte da empresa. Mas também a gente não pode esquecer dos voos para Natal. Eles dizem que não tem voo para Natal, mas eu tenho acesso a moradores que têm passagem de Noronha para o Rio Grande do Norte, que eles compram aqueles nos descontos, não é tarifa morador. Então ele faz o mesmo que a gente fazia sempre, que vai até Recife, espera algumas horas para poder embarcar para Natal. Então, mais uma vez, mostra que a gente não é respeitado mesmo, porque tem sim voo para Natal, só não vendem para a gente. E isso eu tenho provas, eu tenho voucher, né, mostrando que isso de fato acontece. Então não há desculpa para essa companhia dizer que não lucra e que por questão financeira ela acaba tirando os visitantes. É falta de respeito mesmo a essa comunidade, a Fernando Noronha, e também a falta de compromisso por parte do gestor local, que não toma para si essa responsabilidade de se sentar com os setores para resolver o problema que afeta a vida dos moradores de Fernando Noronha. Digo isso do grupo empresarial, dos moradores que precisam de trabalho para poder sobreviver. Então, falta de gestão pública é o que acontece em Fernando Noronha. Porque como é que uma pessoa tem vários setores, é uma mini prefeitura, Fernando Noronha, com gasto grande, com arrecadação, que não existe em certos municípios, a gente tem em Fernando Noronha, TPA, todo dia entra dinheiro, e não tem uma gestão pública. Não tem, a gente não vê os administradores na rua vivenciando para tratar das pautas como deve ser tratado. Então dizer, é porque é pouco tempo, porque não é daqui da ilha, não, é falta de compromisso mesmo. Porque senão o deputado, ele não tratava do estado inteiro, as pautas dele não seriam para o estado inteiro. É falta de compromisso mesmo da gestão local do Fernando Noronha, de se sentar na mesa e fazer sim discussões para trazer benefício. Acho que não vale a pena para eles isso. Vale a pena outras coisas. Fazer exceder questões, né, que só agradam a um grupo seleto. Mas gestão pública mesmo, local, permanente, contínua, a gente não tem. E é preciso a gente admitir isso, porque a gente não falar sobre isso só vai prorrogar o problema da população. E eu estava falando hoje com uma pessoa lá de Recife, ele me trazendo umas demandas que estão acontecendo que tem a ver com Fernando Noronha. E eu falei para ele, eu fico sem fôlego às vezes quando eu tenho uma comprovação de certas coisas de planejamento, de agendas com relação a Fernando Noronha, sem consulta à população, sem consulta através dessa casa, sem apresentação de projetos, sem sentar com os representantes. Gestor público que acha que porque é cobrado por um representante, ele não deve despachar a pauta. Você tem que dar a volta para você poder ter um problema resolvido, uma pauta resolvida que não é seu pessoalmente, é da população. A população muitas vezes precisa vir até o conselheiro pedir uma coisa simples para um projeto que está na administração, um processo, andar. Isso é um absurdo. Sabe por que isso é um absurdo? Por mais que a gente sabe que em todo lugar há esse tipo de busca da população aos representantes, mas em Noronha isso é uma prática comum. Isso não deveria acontecer, porque a gente tem um gestor público que deve responder para o Fernando Noronha. Então, mais uma vez, deixo registrado aqui essa minha fala com relação à administração local, que não tem responsabilidade, não tem compromisso com essa comunidade. Então, eu me pergunto, o que é que o chefe dos superintendentes está fazendo, porque eu não vejo o rosto desse cidadão. Tem pagamento, mas não tem presença. O que é que os superintendentes estão fazendo, que a gente procura aqui na administração, a gente não encontra, a população não encontra. E o que é que o administrador de Fernando Noronha, o senhor Vigílio, está fazendo? Então, encerro por aqui, presidente, e não adianta a gente dizer que é bem querer ou não mal querer, porque quando a gente cobra, independente de quem seja, a gente tem que cobrar para o benefício da população. Encerro aqui. Obrigado, conselheira Cassiana. Mais uma vez, boa tarde a todos. Presidente, é realmente lamentável esses fatos ocorridos
Nada melhor do que quem passou por isso para relatar e falar sobre o cumprimento das regras da ANAC. Eu acredito que a gente precisa realmente fortalecer esse acordo e as regras para que realmente se cumpra o que está dentro da legalidade. Mas o morador também fez um comentário a respeito da pista do aeroporto e este conselho tem acompanhado essa obra desde o princípio, Ivan. E, inclusive, fizemos recentemente uma itinerante onde a gente andou pela pista do pouso. A gente foi até lá, na pista do pouso, e não somente o eixo central foi executado, né, mas também a lateral também foi feita. Então, a pista do aeroporto ela está realmente finalizada. O que eles fizeram, o que eles disseram para nós, é que está faltando essa camada para garantir a durabilidade da obra, essa camada de 5 centímetros. Mas a drenagem foi feita, a pista realmente está finalizada. E o que está faltando para que essa situação, né, que ocasionou no cancelamento do voo, esse espelho d'água que a ANAC diz que não pode ser efetuado o pouso, foi que quando foi feito o eixo central, realmente não tinha a drenagem. E a ANAC disse assim, está permitido o pouso, mas se estiver espelho d'água, não é permitido. É mais ou menos assim que está lá o NOTAM. Então, quando está chovendo, o comandante ele tem a opção de pousar ou não. Para a segurança, aí é ele que vai decidir realmente. Mas o que foi dito pelo engenheiro, o senhor Djalma, que inclusive eu também estava nessa itinerante lá no aeroporto hoje com o Contur, e ele disse que é necessário que seja feito alguns ensaios, que são testes, de macrotextura e de atrito. E eles estavam esperando o orçamento sair para que eles pudessem contratar, porque é um teste simples. Eles precisam trazer um ônibus, um material, um equipamento tipo ônibus, com pneu do tamanho de uma aeronave, e aí ele passa soltando água como se fosse chuva, para que esse teste seja executado. E aí, através desse ensaio, a ANAC analisa para que seja aprovado e só assim ele tirar aí essa restrição de pouso, né, oficialmente. Mas ele nos garantiu lá de que foram feitos testes, alguns, inclusive, teve um desses dias, que a Azul optou por não pousar, ou por não decolar, mas a Gol decolou. Então foi uma decisão do comandante, mas ele nos garantiu de que, da forma que está hoje, com drenagem, pista realizada, o pátio funcionando normalmente, nos garantiu de que realmente está funcionando, mas eles precisam destes ensaios para que a ANAC tire essa restrição, né? E aí, é só para esclarecer mesmo, que eu também não sou técnica, mas essas foram as informações, eu acredito que são informações verídicas, porque ele não estaria lá brincando com essas informações sérias. E o que me parece é que não somente a pista do aeroporto foi realmente realizada e tem sido realizada, vai demorar um pouco para a conclusão dessa camada de 5 centímetros, porque o material que tinha para essa conclusão, que já estava no cronograma, foi utilizado com aquele acontecimento do afundamento, né, da aeronave. Então foi aproximadamente 1,5 metro de profundidade do material utilizado, que seria utilizado nessa camada final, foi utilizado nesse acontecimento. Então, eles estão agora fazendo, né, o transporte desse material, aproveitando o tempo de chuva para receber esse material, para poder fazer a conclusão. Mas a informação que nós temos é de que a pista está perfeita para pouso. Inclusive, nós estivemos lá e realmente a lateral, que foi dito aqui, né, que nunca vai ser feito, mas realmente ela foi finalizada. A pista de pouso está em perfeito estado. Só que, infelizmente, na ANAC tem essa restrição, porque o teste que foi feito foi assim que concluíram o eixo central. A gente fez esse teste de macrotextura e atrito, foi realizado, e aí ele informou que simplesmente, se tiver esse espelho d'água de 5 centímetros, infelizmente não será permitido o pouso, né? E ainda temos essa restrição, a pista foi finalizada, mas aí eles vão fazer um teste agora, acredito que dentro de 30 dias
eles consigam fazer esse teste, porque precisam realmente fazer esse material, e já contrataram para o final, novamente, final da obra, assim que eles concluírem essa camada de 5 centímetros, fazer um outro teste para garantir e assim entregar a obra pronta para a Dix, que é a empresa que gerencia o aeroporto, né? Então, é isso, presidente. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Eu vou só para contribuir. Mas o que a gente tem hoje, Brasil, a gente tem uma restrição. Então a pista não está finalizada. Porque para finalizar é essa restrição, né? Correto? Então a gente tem. Pela Rádio Sapata, que eu vou citar nomes aqui, eu tenho essa mesma informação de Cassiano, que dentro de 30 dias ia ser feito um teste aí para tentar liberar esse botão, mas aí depende da ANAC, enfim. Mas eu acho que, como eu vou voltar naquela tua fala lá, como a gente não conhece, desconhece, a gente fica só levantando hipótese, né? Eu acho isso e aquilo. E aí eu acho que, como ordem do dia, a gente pode pegar todas essas informações de modo oficial, né? Sabendo da CEMOB, se realmente essa pista está entregue à Dix ou não, né? De forma definitiva, porque quando finalizar a obra, eu acho que vai ser de responsabilidade da Dix. Saber da ANAC, em que pé anda esse NOTAN, até onde vai essa missão, até quando? NOTAN, então isso aí é para saber da ANAC. E notificar a ANAC, a Azul e a Gol, aí eu botou como sugestão aqui, sobre o que vem acontecendo principalmente com os moradores, de ser retirado do voo, né? Até em observação que a Gol, com essa restrição, acabou somente 8 passagens de morador voo. Então a gente consegue ter todas essas informações de modo oficial e não a gente só está levantando aqui do que a gente escuta de um de outro, né, na melhor boa intenção. E aí fica como ordem do dia isso aqui, essa sugestão. A gente volta para o bloco para não passar uma em cima da outra. A gente bota essa em votação. E aí tem mais carinho escrita, tem Minervinho que quer que levante a história lá das festas. O requerimento de Cássio. Eu acho que a gente vai voltar nessa e aí a gente vai com parte. Qual é a mesma sugestão? Saber da ANAC em que pé esse NOTAN. Convidar a Azul, Gol e a ANAC. Não é convidar, é notificar a ANAC, a Azul e a Gol a respeito do descaso que é com o morador ali retirado do voo. Né? E saber da CEMOB de fato quando vai ser entregue a pista pronta para uso, que eu acho que depois passar a responsabilidade para a Dix. Né? Na verdade, eles falaram, e não estou falando de Rádio Sapata não, quem estava lá foi justamente o engenheiro da CEMOB, o representante da CEMOB estava lá conosco, o técnico responsável pela obra. Então não é disse-me-disse não, realmente essa informação foi passada. E em relação à responsabilidade da Dix, no final da obra, assim que eles concluírem, assim que fizer o teste, assim que finalizar a camada de 5 centímetros, aí ele está entregando a responsabilidade para a Dix. A Dix ficará responsável por qualquer acontecimento na pista do aeroporto e pátio. Não, então tá tudo certo. É a gente saber da CEMOB de fato quando é que vai ser entregue. Pronto. Né? Porque quando vai ser entregue é pela conta. Então a informação da CEMOB é só saber de quando vai ser entregue para a Dix pronta. Né? A gente não quer uma informação de. A gente quer saber de quando a CEMOB vai dizer, tá aqui a Dix, o filho é teu, a pista está pronta. Né? Porque se você chegar na Dix hoje, provavelmente a Dix vai dizer que não recebeu a pista. Não recebeu. Exato. Então eu preciso. Ela é responsável pela operação, mas pela obra é a CEMOB. Então, eu acho que não é isso. Eu acho que é isso. A gente saber da CEMOB quando é que vai dar pronta a pista. Você entendeu? Eu acho que inclusive a CEMOB gente. entrega da pista pronta. Mas eu acredito que inclusive a gente tem o cronograma da obra da pista do aeroporto, que nós fizemos um itinerante justamente baseado nesse cronograma. Mas é que o cronograma principalmente na hora se altera. Né? Mas a data prevista é a mesma coisa. Como é que ele vai? Mas, enfim, a gente faz esse questionamento para a CEMOB. Para mim, tem problema. Tem informação melhor ainda. Exato. E a bunda não prejudica. Como vota, Karine? Aprovado. Maria? Aprovado. Cássio? Aprovado. Minervinho? Aprovado. Ailton? Aprovado. Sugestões aí do modo de aprovada. Vamos discutir logo o negócio lá da festa na Vila Tiamat, depois vai com Carinho e o requerimento de Cássio. Deixa eu conselheiro Minervinho, só para poder antecipar um fato, que o Clube de Mães iniciou a obra no Clube de Mães. E todo mundo aqui sabe que já se pediu 500 vezes esse projeto. Sim.
Até porque tinha-se uma ideia, parece que não tem mais, mas ia ter salas ali dentro, Esse é o complemento. que ia acabar com o clube, porque o clube ia ficar menor do que as salas. E aí, depois de muita batalha aí das mães e tal, chegaram a dizer, a ventilar, que não iam fazer nessas salas. Mas chegar a dizer e a gente vê por escrito são duas coisas diferentes. Então, cabe a CEMOB também, se assim todos entenderem. CEMOB ou SEAB? CEMOB CEMOB é uma coisa. É CEMOB. Não, é SEAB. O clube é SEAB. Para quem for, a gente pedir esse projeto, porque a gente já pediu isso ao administrador Virgílio, já fez a ofício aqui, que tem que reiterar esse pedido, porque depois que o leite derramar, aí já é tarde. É aproveitar enquanto a gente está nos primeiros blocos. Que a gente está fazendo de bloco ali, né? O clube de mães. Enquanto está nos primeiros blocos, depois que começar mesmo, já tem parede em pé. Então, importante esse pedido aqui que eu faço. Tá, Para acrescentar, porque Solicitação do projeto? solicitação do projeto. Então, Do para deixar clube só. registrado, né? Solicitação do projeto Clube de Mães. Isso. Karine, Aprovado. Marildo, Aprovado, já está aqui. Cássia, Aprovado. Minervino, Ailton. Pronto. Não, eu sei que está na casa, mas eu pedi até agora não recebi. Viu? Tá. Mas tá. Vamos. O projeto está fora da vida. Presidente, eu vou iniciar aqui. Esse problema de festa ali na vila é complicado realmente. Agora Eu sempre reclamei. está faltando providências anteriores, porque veja bem, muito carro estacionado. Aí fica uma faixa só. Microfone. Aí fica uma faixa só. Aí quando é em cima da hora a polícia chega. Eu passei 20 minutos esperando ali, porque estava todo mundo vindo uma faixa só. Eu não sei quando saiu tanto carro, que realmente parecia até. Às vezes fecha uma faixa na BR. Você passa meia hora lá. Você ia de carro? Então, se a polícia, a administração com a polícia, logo cedo, avisar, ó, hoje ninguém vai estacionar ali na vila. Aí deixa uma faixa para os carros que vai e vem, normal, e uma faixa para quem vai. Agora, fica uma faixa só, para todo mundo, ele fecha ali. Fecha o trânsito ali no fundo de quintal, aí fica só uma faixazinha. Aí para completar, na subida, tem aquela faixa que é obrigatória quem vem da vila para retornar. No carro não pode fazer ali, tem que ir por aqui. Aí os motoristas hoje na ilha estão impacientes demais. Eu nunca vi tanta impaciência como aqui na ilha. Ninguém espera por ninguém. Então, se ordenar, dá para fazer a festa ali. Agora tem que ter ordenação. Logo cedo, tomar providência. Ninguém estaciona ali na vila. Mas agora, 500 metros, para quase 1000 carros, realmente, não tem conceito de ter festa ali na vila. Agora, eu disse, conceito, se realmente eles logo cedo fizer isso, dá para ter a festa ali, porque realmente é um local mais central, apesar de que a gente já orientou não ter festa na vila. Mas já que a administração insiste, pelo menos que ordene, para não haver tanto transtorno de trânsito ali naquele local ali, que é um local tranquilo, bom. Agora precisa ter ordenamento, né? Logo cedo, não se estaciona nenhum carro, deixa uma faixa para quem vai e uma faixa para quem vem. Aí a solução está resolvida. É isso aí. Obrigado, conselheiro Ailton. Sim, eu consigo uma parte para. Só fugindo um pouquinho desse assunto aí, o incêndio fez o nosso break. Já resolveu, já. Eu e todo mundo aqui sabe que as festas são programadas para ser no sítio histórico do Cachorro, na teoria do Mora Ninguém, ou no Porto, que tem o próprio palanque. Exatamente. Ou seja, é um custo menor, ao a menos, para o serviço público. Aquele palco ali, do jeito que ele está ali, ele está rendendo diária. E a gente está pagando essa diária aí. E sem contar, né, não é só ordenamento do trânsito, é a zoada para as pessoas que moram ali no entorno. Absurda. É horrível. Chega na Floresta Nova. Então, o certo é Porto.
o cachorro, porque foi assim que foi ordenado. Só que as coisas agora estão andando de ré. Mas foi construído um palco para isso. Então, tem que levar para o porto, porque na teoria não é elaborar ninguém no porto ali. Então, por isso que foi no porto, aquele palco que é feito ali. Aí a zoada vai para o mar. Né? Então, fazendo a Vila dos Remédios, eu acho que não cabe, não dá. Realmente incomoda não só a Vila dos Remédios, como a adjacência, como falou ali, a moradora. Até na floresta está chegando a zoada. Quer dizer, não tem condições. Fazendo no porto mesmo. Como é feio no porto, porque das festas não pode ser lá. Então, é nesse sentido. Só para concluir. Obrigado, Marcelo, pela fala. Meu presidente, só para concluir. Na realidade, eu também sou contra a festa ali. Mas já que a administração insiste, agora, lógico, existe um palco que foi feito para isso lá no porto, onde as festas deveriam ser feitas lá. Mas só que, infelizmente, a administração, quando quer fazer, faz. Mas pelo menos que dos transtornos, amenize um, pelo menos, que é o trânsito para ir e vir. Obrigado. Maria. Deixa eu. Eu sou radicalmente contra festa ali na vila. Por quê? Porque a vila é onde tem a maioria dos moradores antigos. Ali tem Dona Nazinha, com quase 100 anos, que não dorme muito. Tem um monte de criança. Ali embaixo, no lado da São Miguel, do lado direito de quem desce. Gente, ali vira um sanitário público, que as pessoas estacionam ou colocam obstáculos ali. E porque não tem sanitário. E aquele sanitário que colocam atrás do palco, vocês precisam ver dentro como é. E muitas vezes as pessoas estão, depois de 2, 3 horas da manhã, a porta fica aberta, fica assim, ó, simplesmente impraticável para quem é a capital, a antiga capital. A história da ilha é uma bagaceira daquela. Não só esses eventos que a administração insiste em fazer, se for um evento que não possa ser mudado, por exemplo, uma coisa da igreja, que é uma coisa que tem hora de começar e hora de terminar. Mas fanfarra não tem hora para terminar, gente. E tem um pagode ali na Vila dos Remédios, que diz que é no meio da rua. Eu nunca fui, nunca vi. Mas diz que é uma coisa séria. Séria. O pessoal de Pousada, as pessoas que moram mais lá para a vilinha, mais lá para baixo, que é só residência, que tem criança, diz que é um terror na sexta-feira, ninguém dorme. Gente, a gente tem que ver onde é que tem que ter festa na ilha. O governo da época, que eu acho que foi Miguel Arraes, que o vice era Carlos Wilson, foi Miguel Arraes, desceu tudo para a Vila do Remédio, recuperou o sítio histórico para ser tudo lá embaixo, zoada. Aí no coração mesmo botaram a Nortax, que na época tinha 30 e poucos carros, agora tem quase 500, eu acho. Porque em todo o canto ali da Vila do Remédio tem carro da Nortax. Você não consegue botar seu carro em lugar nenhum, porque tem carro da Nortax, que é outro erro. É ter aquela quantidade de carro da Nortax ali na vila. Aquilo é impraticável. Além de estragar todo asfalto, corre demais, subindo e descendo, tudo desesperado. E cada dia que passa aumenta mais a quantidade de carro na Nortax. E parece agora que todo mundo é lá, né? Até ali a favela Futapão, que derrubaram, agora é Nortax. Descendo para Solon do lado esquerdo, é Nortax. É tudo Nortax ali agora. O Nortax era só aquela saleta, que hoje é o escritório. Pegaram o clube do idoso, saíram pegando tudo ali. Na vila, no coração da ilha, gente. Não pode, tem que ordenar. Cadê o IFAM? A gente tem que começar a bater para aquilo ali virar pelo menos um sítio histórico, que não é mais não. Entendeu? E quem está ali na Vila dos Remédios, que tem pousada, por ali, sofre ali a Tubarão, a Germana, aquelas pousadas antigas ali mais para cima, sofre. No final de semana ali, o barulho. É terrível. E agora tem Pedra, aquela pousada ali, que não sei como é que aquele pessoal dorme, com tanta zoada ali. O ideal seria cada um da gente dormir lá um dia, para ver como é que é importante a gente relocar aquele evento dali.
Não pode não, minha gente, não pode não. Obrigado. Só trazer mais uma informação bem importante a respeito da pista do aeroporto. Foi falado também hoje que eles estão fazendo a aquisição de um equipamento de última geração que vai trazer em tempo real quantos milímetros, um exemplo, se estiver chovendo, ele vai avisar para a torre quantos milímetros tem naquele momento. E aí a torre informa isso garante, né, a segurança do pouso. E eu acho que para Noronha, então, de última geração, a gente precisa agradecer por tudo que está acontecendo. Valeu. Obrigado, conselheira. Sem mais, Karine, o grande expediente. Bom, algo que vem preocupando muito essa população, não é de hoje, é a falta de planejamento na educação e ampliação nos projetos que possa garantir a melhoria na educação aqui da nossa comunidade. E eu vou trazer aqui uma pauta que alguns anos atrás foi discutida aqui nessa casa, que é o espaço por trás do Geração e Renda, que pertence à gestão da escola. Esse é um espaço que não deve ser alterado, não deve ter nenhum tipo de perda para a educação de Fernando de Noronha, até porque foi feito um termo dado para a gestão da escola. Então, o que precisa acontecer é que a administração local, quando receber os projetos